capítulo 61. Deixa eu até abrir aqui. Eu vou pegar aqui na NVI. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação àqueles que estavam cativos e pôr em liberdade aqueles que estavam algemados. Então, amados, a primeira coisa que eu quero falar para você aqui é sobre cosmovisão. Pastor, nunca nem ouvi essa palavra. O que é cosmovisão? Eu estava explicando para o Alisson agora há pouco. A cosmovisão é a forma como você enxerga e interpreta o mundo ao teu redor. É uma lente que você entende, por exemplo, quem é Deus, quem é o ser humano, qual é o sentido da vida, o que é certo, o que é errado, de onde eu vim, para onde eu vou, como eu devo viver. Em outras palavras, a cosmovisão é esse conjunto de crença, conjunto de valores, conjunto de ideias que vai me guiar como eu vou pensar e decidir a minha vida. As pessoas, elas podem pensar da seguinte forma, só um exemplo aqui. A vida é só aqui, agora, nesse momento e já era. Outra pessoa pode pensar, não, a minha vida tem um propósito em Deus. As minhas escolhas têm um valor eterno. Então, a cosmovisão cristã, ela entende que Deus é o Criador, que a Bíblia é a verdade, e Jesus é o centro da história, e o ser humano foi criado à imagem de Deus. E o pecado, ele afetou essa criação, e Cristo veio para redimir, para restaurar todas as coisas. Então, resumindo, a cosmovisão é a maneira como eu vejo a Deus, como eu vejo a vida, como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas e como eu vejo o meu propósito. Ela influencia principalmente as nossas decisões, a nossa fé, os nossos valores e o nosso comportamento. Então, isso é cosmovisão, porque no decorrer do estudo eu vou abordar sobre essa questão da cosmovisão, a forma como você enxerga a vida. Porque a vida cristã, eu quero que você guarde isso no teu coração, ela não é uma filosofia, uma moralidade superficial, não. Ela é um confronto real com prisões que são invisíveis. Como assim, pastor? O título aqui é da masmorra ao palácio. O que ele está falando? Que existem prisões que não tem grade, que não tem parede, que não tem nada, que são lembranças, que são os traumas que você já vivenciou, as culpas, invejas, mentiras, que deformou a nossa identidade. Então, a cosmovisão bíblica, ela vai mostrar que o problema do homem não está apenas lá fora, mas está aqui dentro. Jeremias capítulo 17, versículo 9, conhecidíssimo por todo mundo, diz que enganoso é o quê? O coração, mais do que todas as coisas. E o apóstolo Paulo, em Romanos 7,26, ele diz que a lei do pecado é a que escraviza a mente e o corpo. Amados, olha que coisa tremenda. Deus, ele não só nos chama para sobreviver, Deus, ele não nos chama para sobreviver em masmorra, não. Deus nos chamou para que eu e vocês reinassem em palácios espirituais como filhos. Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao 17, eu vou pegar aqui, você pode acompanhar, pode escrever aí para você anotar e conferir. Romanos 8, a partir do versículo 15, ele diz o seguinte, deixa eu pegar, eu estou com tudo online aqui, amados, aí demora bem, meu Jesus.
Romanos 8, a partir do versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, mas recebestes pois não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Então, amados, guarda isso. Deus não nos chamou para ficar preso a esse tipo de situação. Mas Ele nos chamou para a gente ter essa noção. Olha, eu fui adotado, eu sou filho, faço parte da realeza. Da mesma forma que José, lá em Gênesis 41, 14, sai do cárcere do Egito para governar, eu e você, nós somos convidados a abandonar o cárcere do medo, o cárcere do pecado, para viver a plenitude do reino de Deus. Que o Senhor veio para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Que não é para a gente viver nessas prisões invisíveis. Porque a cosmovisão, ela tem uma reação a tudo aquilo que a gente já viveu. E uma das maiores armadilhas da vida espiritual é viver em reação ao passado. Quantas pessoas, vocês que estão me ouvindo, acreditam que estão caminhando para frente, só que na verdade elas estão fugindo de algo que marcou elas? Elas até estão indo, estão trabalhando, estão vivendo, estão se casando, estão conquistando as coisas, mas elas estão fugindo de algo que marcou profundamente a vida delas. Quantas pessoas vocês conhecem, por exemplo, que falam assim, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou repetir os erros da minha mãe, eu nunca mais vou confiar em alguém, eu nunca mais vou depender de ninguém, eu nunca mais vou ser fraco como ele foi, eu nunca mais vou acreditar em pastor nenhum, eu não vou dar para o meu filho a dificuldade que eu tive, eu nunca mais vou me apaixonar porque eu me decepcionei, eu não vou deixar ninguém me enganar outra vez, eu não vou chorar mais por ninguém. Quem já ouviu isso? Todos nós já ouvimos isso. Todas essas frases, elas carregam a mesma lógica. Que lógica que é essa? Ela é dita como se fosse uma força, eu não vou mais depender de ninguém, não vou mais chorar. Só que, na verdade, está revelando uma vida governada ainda pela dor, uma vida que está sendo reativa ao seu passado. Olha o foco dessa pessoa está onde? Ela está se tornando aquilo que ela contempla. Quando a Bíblia ela traz essa revelação para a gente, ela é muito clara. A nossa vida, ela segue a direção daquilo que eu estou olhando. Para onde que eu estou olhando? Porque aquilo que eu estou olhando vai ocupar os meus pensamentos, vai ocupar a minha imaginação e vai acabar se tornando a minha realidade. E eu vou começar a agir dentro daquilo que está me prendendo, dentro daquilo que eu estou contemplando. É o princípio da semeadura e da colheita, só que mental. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 18, ele diz o seguinte: todos nós, com o rosto descoberto, nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem que nós estamos contemplando, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Ele, eu não apenas estou vendo Ele, mas eu começo a ser reproduzido aqui dentro. Quando eu começo a olhar para Cristo, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua forma de agir, quando eu olho para Ele, eu não só estou vendo Ele, eu começo a reproduzir Ele aqui dentro de mim. Mas se o meu foco, guarda isso, amado, isso aqui é muito poderoso, se o meu foco ele está na dor lá do passado, na angústia, nos traumas, a dor ela vai continuar se multiplicando. Se o foco está no medo, meu Deus, o medo vai começar a se intensificar. A vida anterior, a vida aqui dentro, interior,
vai sempre gerar frutos exteriores. Aí você não entende, uma pessoa, ela é uma pessoa que acredita em Deus, é uma pessoa cristã e tal, mas ela anda sempre com a cara fechada, ela anda cheia de trauma, ela anda cheia de medo, cheia de angústia, cheia de um monte de coisa. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em Lucas 1,38, quando a gente fala de Maria, quando o anjo anuncia que Maria ia conceber o Salvador, qual foi a resposta dela? Ela falou: eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. E ela concebe fisicamente ali o nosso Salvador. Mas espiritualmente, ela guardou aquela palavra onde? No coração. E o verbo se fez carne onde? Nela. Mateus 14, versículo 29 ao 30, quando Jesus vem caminhando por cima do mar, que os discípulos já estavam cansados, na quarta vigília da noite, no meio daquela tempestade toda, que Pedro ele desce do barco, enquanto ele está olhando para Jesus, ele caminha sobre as águas, ele está olhando para ele. Quando ele desvia o olhar, ele começa o quê? A afundar. Por quê? O foco determinou o destino dele. Davi, em Salmo 16, versículo 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Ou seja, o foco em Deus me dá firmeza no meio da guerra. O foco em Deus faz com que a palavra declarada pelo Senhor, como promessa, gere dentro de mim já essa promessa. Quando eu estou com os meus olhos postos no Senhor, quanto mais eu o contemplo, mais eu me torno aquilo que eu estou vendo. O meu foco vai determinar o meu destino. Quem está entendendo, amados? Então, o mundo que nós vivemos hoje, o que ele cobra da gente? Você tem que pensar positivo. Pense positivo, pense positivo. Não, você tem que pensar positivo. Só que a Bíblia vai muito além disso, porque não se trata só de pensar positivo, mas de contemplar a Cristo. Eu olho para ele e eu me torno cada vez parecido com ele, porque eu o contemplo. Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, Hebreus 12, 2. Olha só, amados, que poderoso que é essa palavra. Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Então, quando eu olho para Jesus, o que eu entendo? Um preço que foi pago. Quando eu o contemplo, eu vejo que ele é aquele que me devolve a esperança, que ele é aquele que me resgata, que ele me constrange com o seu amor e com alegria ele me resgata. Amados, olha como isso é poderoso. Olha como isso é poderoso. Não se trata só de pensar melhor, mas de contemplar Jesus. Ele está chamando, fixe os olhos em Jesus, ele é autor e consumador da fé. Porque o foco não é uma técnica mental que eu vou treinar, não, é uma disciplina espiritual. Eu escolho olhar para a verdade. Eu não vou mais olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias podem definir a direção do meu coração. Porque quem foca, por exemplo, nas feridas emocionais, vive se relacionando a partir da dor. Aí desconfia de todo mundo, começa a olhar as pessoas assim, começa a olhar as pessoas diferentes. Quem foca no medo do futuro fica travado, não se arrisca, não consegue obedecer a Deus por completo, porque ele fica sempre, e se der errado? Só que quem foca em Cristo, mesmo no meio de toda a dificuldade, ele vai encontrar força, ele vai encontrar esperança, ele vai encontrar renovo para dar continuidade. Então isso é muito importante, contemplar a Cristo. Que o foco é como a lente de uma câmera. Você pega a lente de uma câmera aqui,
você pega, coloca aqui, e você está vendo, e você amplia. Amplia aquilo que eu estou diante de mim. Eu quero dar um zoom, a tua lente está apontada para as feridas. O teu passado vai dominar o presente. Agora, se você está apontando essa lente para Jesus, o Espírito Santo vai começar a gerar uma nova vida em você. Aí você vai trocar essa autodefesa pela confiança em Deus. Você vai substituir todos aqueles pensamentos de derrota. Ah, não, é que comigo não dá certo. Não, é porque só fulano que consegue alcançar isso aí. Não, no meio dessa crise eu já até vi, é eu que vou me ferrar. A gente ouve as pessoas falar desse jeito. A gente vai substituir isso pelas promessas. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é meu pastor e ele não vai me faltar. O Senhor supera todas as minhas necessidades por glória e virtude. Então, quando eu começo a meditar nas Escrituras, porque aquilo que eu alimento na minha mente vai se tornar realidade aonde? Lembra da Maria? Declarou para ela, ela pegou aquela palavra se fez carne dentro dela. Então, tudo aquilo que eu alimento aqui na minha mente vai se tornar realidade do meu coração. Porque você se torna aquilo que você contempla. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Então, se eu olho para Jesus, a vida dele será formada aqui dentro de mim. Se eu estou olhando para Jesus, se eu estou contemplando ele, se eu estou contemplando a sua palavra, se eu estou meditando nas promessas que o Senhor tem para a minha vida, no caráter de Deus para a minha vida, amados, isso vai começar a ser transformado dentro de mim. Vai ser formado dentro de mim esse caráter. Por isso que muitas pessoas, elas estão presas em prisões que o inimigo colocou ela numa masmorra. Já viu aquelas masmorra de castelo? Que a pessoa fica abandonada lá em cima? Tem muitas pessoas que estão nessas masmorras. Principalmente da falta de perdão. Quantas pessoas nós conhecemos, vocês, eu, que não consegue liberar perdão de jeito nenhum? Porque o perdão é uma das verdades centrais do Evangelho. Jesus foi muito claro. Mateus capítulo 18, do 23 ao 35, tem ali um servo que é perdoado por uma dívida impagável. E ele se recusou a perdoar um outro que tinha uma dívidazinha pequenininha. E ele foi entregue aos torturadores. Se você pegar Mateus capítulo 18, do 23 ao 35, né, que é bem extenso, mas é uma leitura muito válida, Mateus capítulo 18, do 23 ao 35. Olha só. Que lapada, amados. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, que era irrisório, ele agarrou ele e começou a sufocar, começou a estrangular ele. Pague o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e pagarei a você. E ele, porém, não quis. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até a dívida. Opa, chegou mais alguém aqui. Permitir. Oh, Luiz Miqueias. Mateus, isso mesmo, Mateus 18. Tá? Ele, porém, não quis. Lançou ele na prisão. Versículo 31. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou.
Não devia você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irá do seu senhor o torturadores. Chegou mais pessoa aí. Entregou aos seus torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Meu Deus, amados, na mão dos torturadores. Isso aqui, amados, não é só uma metáforazinha vazia, não, amados. Todos esses torturadores têm nome real: amargura, depressão, ódio, ressentimento, tormentos espirituais e até enfermidade emocional e física. Quem não perdoa abre porta do coração para esses carrascos ficar aprisionando a mente e o coração das pessoas. Efésios capítulo 4, do 31 ao 32, ele afirma: toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfema sejam tirados de entre vós, bem como toda malícia. Antes de uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Meu Deus! Então, amados, o perdão, para nós que somos cristãos, para nós que temos Jesus, amados, ele é obrigatório. Não tem como você continuar a sua vida sem que você perdoe. É a cosmovisão da graça. A graça já traz isso já. A cosmovisão do mundo, o que prega? Ah, você tem que se vingar daqueles que te prejudicaram, para você ser compensado. Tem que fazer justiça com suas próprias mãos. Só que a cosmovisão bíblica nos ensina que a justiça já foi plenamente satisfeita na cruz. Romanos 3, versículo 25. Então, quando nós não perdoamos, é como se a gente estivesse falando assim: a cruz não foi suficiente. Alguém ainda tem que pagar. Só que quando eu perdoo, eu declaro que o sangue de Jesus é o suficiente e que só Deus é o justo juiz. Então, cada um de nós não pode mais segurar isso, porque são muitas coisas do passado que o inimigo tenta repetir o ciclo em nós. Já pensou, por exemplo, José, depois de anos de injustiça, foi vendido pelos irmãos, aí foi para casa de Potifar, depois foi preso. Olha o tempo que ele passou na prisão. Olha toda a humilhação que esse homem passou. Depois de anos de injustiça, ele pôde dizer para os irmãos deles que venderam: ó, vós, na verdade, tentaram mal contra mim. E Deus tornou tudo aquilo que vocês fizeram de mal em bem. José, amados, ele não ficou preso à masmorra da vingança. Ele já entra no palácio do propósito, ele tira aquilo. O Deus que eu sirvo me levou para algo muito maior. Estevão, por exemplo, quando ele estava sendo apedrejado ali, ele falando da palavra, falando do Espírito Santo lá em Atos 7, versículo 60, se eu não me engano, mesmo ele sendo apedrejado, ele clamou a Deus: Senhor, não lhe imputes pecado. Amados, quando eu vejo isso, eu falei: olha, os seus acusadores ali o apedrejando, ele sentindo dor, sangrando, morrendo ali, ele não permitiu ele ficar preso a nada disso. Até ali no momento da morte, ele não carregou as correntes do ódio. Até Jesus ali, na crucificação ali, na cruz ali, ele libera, falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Amados, Jesus, ele não só ensina o perdão, Jesus, ele encarna o perdão nele. Quantas pessoas que foram traídas, que vivem revivendo a cena da dor, incapaz de confiar novamente? Quantos filhos carregam o rancor dos pais que foram ausentes? E eles não percebem esse rancor. E esse rancor tem moldado as suas próprias atitudes. Casais que não conseguem recomeçar
Porque eles mantêm registro mental de cada falha. Ah, não, porque ela falhou, porque ele falhou, porque cada um falhou e todo mundo falhou. Todos esses casos, a falta de perdão é uma masmorra que aprisiona mais o ofendido do que aquele ofensor. Quantas pessoas nós conhecemos que estão presas dessa forma? Que o inimigo está usando essa masmorra para manter preso a pessoa. Ela não consegue avançar, ela não consegue prosperar, ela não consegue viver o evangelho de forma intensa, ela não consegue amar o seu irmão de forma verdadeira, porque ela está presa nisso. Então, perdoar, guarda isso no teu coração, que isso aqui é muito, muito importante. Perdoar não é que eu perdoei e agora deu uma amnésia. Não, eu perdoei, tá perdoado, ok. Perdoar não é esquecer, não. Perdoar é decidir que eu não sou mais o juiz daquela situação. Ah, não, perdoar eu tenho que conviver com essa pessoa, eu vou me reconciliar com ela, vai haver uma reconciliação automática, porque eu perdoei. Você não precisa colocar de novo ela em posição de confiança na sua vida, não. O perdão, amados, é uma escolha de fé. Eu creio que a cruz basta. Que o trono de Deus é justo. E que eu não preciso mais carregar a dívida de ninguém. Porque quando eu não perdoo, o pior dia da nossa vida vira o teto da nossa história. Guarda isso dentro de você. Quando não perdoamos, o pior dia da nossa vida vira o teto da nossa história. Mas quando eu libero o perdão, Deus restaura o padrão de honra e me conduz ao palácio do meu destino, aquilo que Deus já tinha declarado sobre a minha vida. Então eu já não fico mais preso nisso. Quem está entendendo? Então, amados, guarda isso no coração de vocês. O perdão não é luxo para os fortes. Ah, não, fulano perdoou porque ele é forte, Não, 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 não. Entenda, o perdão, ele não é um luxo para o forte, não. É sobrevivência para o filho. O filho só consegue ser filho quando ele libera o perdão. Porque quem não perdoa, permanece preso na masmorra. Só que quem perdoa caminha em direção ao palácio. Então, é muito importante. Se você tem algo contra alguém, se você tem algo no teu coração aí, de algo lá do passado, ei, liga para a pessoa, mesmo que ela te xingue, mas libera perdão. Eu te perdoo. E se você fez algo de errado, peça perdão. Mas não carregue mais isso, porque você não é mais o juiz. Você não é mais. Você libera isso. Porque o evangelho de Cristo, o exemplo de Cristo, aquele que eu contemplo, perdoou a gente que era inimigo do trono. Então, guarda isso, amados. Vamos falar um pouquinho agora a prisão da inveja e a prisão da comparação, né? Essa cosmovisão da escassez. A inveja, amados, é uma prisão que corrói tanto por dentro como ela contamina todos os meus relacionamentos. Ela contamina a família, ela contamina o ministério, ela contamina tudo, até a nação inteira. Por quê? Porque, guarda isso, a inveja, ela nasce da ideia de que a vitória do outro é a minha derrota. Pode perceber. Ah, não, se o outro está sendo vitorioso, então quer dizer que eu estou perdendo. Você lembra de Saul? Quando as mulheres vinham cantando? Saul feriu milhares, porém Davi feriu dezenas de milhares. 1 Samuel 18, 8 ao 9 lá. Em vez de ele ver aquela vitória de Davi como a vitória de Israel, o que ele interpreta? Esse cara é uma ameaça para mim. Esse cara é uma ameaça para o meu trono. E o que esse pensamento abriu? Abriu brechas espirituais que o atormentaram, que o afastaram de Deus de uma forma terrível. Porque essa cosmovisão do mundo é marcada pela escassez. Se alguém está ganhando, é porque eu estou perdendo. Se alguém cresce, é porque eu estou diminuindo.
É a lógica do mercado, né? A lógica da competição, é a lógica do orgulho humano. Só que a cosmovisão do reino, vocês podem perceber que eu estou falando sobre cosmovisão para você entender. A cosmovisão do reino é marcada por abundância, é marcada por cooperação. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo nos lembra de algo muito precioso. Somos um só corpo. Eu e vocês. Somos um só corpo. Se um membro sofre, todo sofre. Se um membro é honrado, todo mundo vai se alegrar. No reino, a vitória do outro não é perda, é extensão da minha vitória. Quem está entendendo? Porque a gente pertence ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus, ao mesmo Cristo. Amados, quando nós vemos, por exemplo, o primeiro assassinato, Caim e Abel ali, Caim não suportou ver a oferta do irmão sendo aceita. A inveja dele foi tão grande que ele levou a assassinar o próprio irmão. Olha os irmãos de José, ficaram morrendo de inveja. Venderam ele como escravo. Só para pagar um sonho, que no fim foi um instrumento para poder salvar os mesmos irmãos que vendeu. Olha os fariseus que entregaram Jesus por inveja. Eles não suportavam a autoridade dele. Eles não suportavam o impacto que Jesus tinha sobre as pessoas. Então, pessoas que não conseguem suportar ver o seu colega de trabalho crescendo, mesmo que não afete a sua própria carreira, amados, isso é doença. Tem muitas pessoas que não suportam ver o colega crescendo. Não está afetando ela em nada, mas ela não suporta ver o sucesso do outro. Líderes espirituais que competem entre si em vez de cooperar para o avanço do reino. Ah, não, porque eu faço melhor do que você. Não, porque eu prego melhor do que você. Não, porque eu faço melhor do que você. Amados, isso não é mentalidade do reino, isso é mentalidade de escravo. Pessoas que estão presas ao passado, pessoas que estão sendo atormentadas pelo seu passado. Já viu aqueles casais ou aquelas famílias em que eles ficam se comparando um com o outro constantemente? Você já viu? Você já passou por isso? Se reúne todo mundo, aí um fica falando que um é melhor que o outro faz melhor que o outro. Aí começa a criar aquele clima de rivalidade, de ressentimento. Não, porque eu faço melhor. Não, não, você comprou tal coisa, eu comprei 10 vezes melhor que esse. Quem já nunca vivenciou isso aí? Então guarda isso. A inveja, ela não é só um sentimento ruim. É uma cosmovisão errada. Porque ela está revelando uma mente o quê? Órfã. O coração está produzindo aqui, ó. Ei, você é órfão. Você não confia que existe um pai que é supridor. Que existe um pai que te sustenta. Que tem um pai que te guarda. Está revelando essa mente. Eu estou sozinho no mundo. Então, é eu por eu mesmo. Então, quando a gente crê nessa cosmovisão da escassez, a gente vive igual Saul. Ah, todo mundo é uma ameaça para mim. Eu sou inseguro com aquilo que eu estou fazendo. É quando eu abraço a cosmovisão da abundância, que eu entendo que o reino de Deus é uma mesa farta. Ah, amados, eu vou entender que existe lugar para todo mundo ali. Vai ser muito bom quando estiver todo mundo junto como corpo. Porque se você, meu irmão, vocês que estão assistindo aqui comigo, ou você que vai assistir esse vídeo, ou está assistindo em um outro tempo, se você não consegue celebrar a vitória de alguém, o teu coração está aprisionado na inveja. Guarde isso no teu coração, que a libertação começa quando? Quando você escolhe agradecer a Deus pelo que Ele faz na vida do outro. Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida do irmão, da irmã, de A, B, ou C, ou D, ou F. A libertação começa quando eu escolho agradecer a Deus pelo que Ele fez na vida de alguém. Quando a gente ouve um testemunho, né? A pessoa vai falar assim, olha, eu comprei meu primeiro carro novo. Isso é bom demais. Deixa eu ver. Nossa, irmão, que coisa boa. Você merece. Olha, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a gente sabe que a fidelidade dele também vai me alcançar.
Ao invés de ficar perguntando, por que que não é eu que comprei esse carro? Por que que não é eu que comprei isso? Por que que não é eu que não estou em tal lugar? Por que não eu? Pergunta para o Senhor assim, o que eu posso aprender? Como que eu posso cooperar para que seja diferente o meu coração? Porque a inveja, amados, é a prisão da escassez. A celebração é a chave da abundância. No reino, quando você celebra a vitória de alguém, a abundância te alcançará. No reino, a vitória de um é a vitória de todo mundo. Se você é vitorioso, se você está contando o teu testemunho, se você está declarando aquilo que Deus está fazendo na tua vida, nós estamos lá. Ê, glória a Deus, aleluia! Isso é a chave da abundância. Quem pegou essa daí? É bom, né? Esta palavra é maravilhoso. Então, amados, quantos cativos, quantos prisioneiros nós conhecemos? Quantos? Quantos têm a cosmovisão diferente de escravidão? Quantos? Isaías 61, versículo 1, nós abrimos. Ele declara que o Espírito do Senhor foi derramado para proclamar libertação aos cativos e a abertura de prisões àqueles que estavam algemados. Então aqui nós temos duas realidades. Prisioneiros são aqueles que estão encarcerados por escolhas, encarcerados por pecado. A prisão é a consequência direta das ações erradas que essa pessoa teve. Biblicamente, o pecado é a escravidão que prende. João 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E qual que é a chave para a libertação do prisioneiro? Perdão e arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, eu acho muito poderoso isso aqui. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amados, é poderoso demais, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, amados, cativos são levados como refém, muitas vezes sem perceber, porque eles acreditaram numa mentira. Eles acreditaram no engano. O diabo é o pai da mentira. João 8,44. Ele cria uma realidade falsa para manter pessoas em cativeiro. Tipo, você não tem valor. Deus não se importa com você. Você nunca vai mudar. Amados, esses amados não estão presos por ações diretas, mas por falsa percepção. Qual que é a chave aqui? Qual que é a revelação da verdade aqui? João 8,32. E conhecerei-vos a verdade vos libertará. A verdade de Cristo nos liberta. A sua contemplação nos liberta. Quando eu conheço Ele, quando eu contemplo, isso liberta. Amém, amados? Quer ver? Lá em Lucas 15, dos achados e perdidos, lá a partir do versículo 13, nós temos o filho pródigo. Ele escolheu o pecado, ele escolheu gastar a herança dele, acabou preso numa vida de miséria, e foi o arrependimento que trouxe ele de volta para o pai. Pois é, lá na casa do meu pai, até os empregados se alimentam melhor. Eu vou lá, pelo menos para poder comer pão. Mas ele se arrependeu, ele foi, e o pai foi correndo ao seu encontro. Olha o cativo Gideão, amado, de Juízes 6. Homem valente. O anjo falou para ele, amados, ele não acreditava, valente, eu sou menor da minha casa. Ele acreditava na mentira de que era fraco e que era incapaz. Porque o cativeiro dele não era físico. Era onde? Aonde que ele estava preso? Na mente. E ele só foi liberto quando? Quando ele abraçou a verdade de Deus.
A mulher adúltera, por exemplo, lá de João 8, ela era prisioneira do pecado, cativa de uma mentira, de que a vida dela não valia mais nada. E o que, que Jesus ofereceu para ela? Perdão. Vai e não peques mais. Cadê teus acusadores? Tem algum aí com alguma pedra? Não tem, não? Não, não, não. Ninguém te condena? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É muito poderoso, amados. E para nós hoje, quantas pessoas estão presas em vícios, em adultério, práticas pecaminosas conscientes? Estão cativo ali, ó. Alguém que vive condenado por uma mentira. Ai, eu não sou amado. Eu não sou digno. Eu nunca vou vencer aquele trauma, pastor. Eu passei por aquilo, aquilo foi terrível. Eu nunca vou vencer isso, eu nunca vou esquecer. Amados, isso é mentira. Traz aqui uma conexão com a cosmovisão bíblica. A cosmovisão cristã enxerga tanto a culpa do pecado quanto o poder do engano. O mundo tenta. Ó, chegou mais gente aqui. Vamos ver. Vamos lá. O mundo, o mundo, ele tenta resolver os pecados com desculpa psicológica, com mentiras de autoajuda. Não, isso aqui é tal coisa. Não, vamos aqui, ó. Vamos ir por essa filosofia que. Não, a Bíblia está mostrando que só o sangue de Cristo perdoa o pecado. Só a palavra de Cristo consegue revelar a verdade. Eu era, eu era cativo. Eu estava condenado. Mas quando eu me entreguei aos. Quando eu coloquei diante dele o meu coração, quando eu coloquei diante dele as minhas mazelas, ele, como justo juiz, me perdoou, me alcançou, me abraçou e restaurou em mim a esperança. Fui acolhido, fui amado, fui colocado nos braços dele. E, e, a, e aquela pessoa que se sentia sujo, com os lábios sujos, com o corpo sujo, sentindo imundo, incapaz de vivenciar algo novo, ele me deu uma nova vida, como se uma roupa tivesse sido trocada. E a minha mente, ela tomou uma outra direção e eu descobri que eu não era mais órfão, que agora eu tinha um pai. E que esse pai me amava e tinha me encontrado. Sabe qual que veio assim na minha mente, como se eu fosse um cisne no meio de uma lama, tudo sujo, e o pai tira dali e ele me lava por inteiro. Me lava por inteiro, seca as minhas penas ali e eu volto a ser branco, com dignidade novamente. Hoje eu pergunto para vocês estão assistindo comigo, você é um prisioneiro de pecados conscientes? Ou você é só um cativo de mentiras que o inimigo semeou dentro de você? Porque se você é prisioneiro, eu quero te fazer um convite hoje, agora, nesse momento. Se arrependa. Receba perdão. Se você é cativo, exponha as mentiras. Declare a verdade da palavra de Deus sobre a tua vida. Porque em ambos os casos, nós corremos para o evangelho. Amados, só Cristo tem a chave da liberdade. Só Cristo pode dar o sentido a uma vida que não tem mais sentido. O prisioneiro precisa de perdão, o cativo precisa da verdade. E a gente só vai encontrar isso somente em Jesus Cristo. Então, reconheça a masmorra que você está vivendo. Ore da mesma forma como Davi. Sonda-me, ó Deus. Sonda o meu coração. Divide aqui, Senhor, aqui dentro. Salmo 139, versículo 23 e 24. Eu vou até pegar ele aqui, ó. Acho muito lindo esse salmo. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
quebranta o meu coração. 23 e 24 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê no meu caminho algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Meu Deus. Hebreus 12, versículo 2, falei para você, muda o seu foco hoje. Primeiro, reconheça a sua masmorra. Senhor, sonda aqui dentro. Eu quero ver aonde que eu estou preso. Aonde que eu estou sendo cativo, Senhor? Sonda o meu coração. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. Prova aqui as minhas inquietações. Vê o que está me prendendo. Muda o foco. Pare de reagir. Fixe os olhos em Jesus. Ele é o meu exemplo. Ele é aquele a qual eu contemplo. E cada vez que eu o contemplo, eu me torno aquele que eu contemplo. Qual é o BO que você tem contra alguém? Pratique o perdão. Libera aí quem te feriu. Libera. Abre mão da cobrança. Rejeite a comparação a partir de hoje. Tua identidade não está em competir, mas em ser filho de Deus. E abrace a identidade verdadeira que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz. Porque você, meu irmão, minha irmã em Cristo, você que está assistindo esse estudo, você foi feito para reinar em vida. Uma vida abundante. Em vida, não foi para depois não, foi por agora. Foi por aqui e por agora. Abrace a sua verdadeira identidade. Abrace ela. Então, amados, para a gente concluir, para não ficar muito extenso, as prisões da alma não são grades de ferro. São lembranças, são sentimentos, são mentiras que a gente carrega aqui dentro. A reação ao passado, a falta de perdão, a inveja, as comparações, até o peso dos pecados do engano. Tudo isso nos mantém acorrentados quando a gente insiste em olhar para nós, em vez de olhar para Jesus. Quando você fica olhando demais para sua dor, você esquece de olhar para ele. Quando você olha demais para o teu passado, você faz igual o Pedro. Você começa a olhar para o vento, para as ondas, e você começa a afundar. Eu quero te dar uma notícia. Quando nós olhamos para Jesus, guarda isso. É a notícia, é a melhor notícia, vamos colocar assim, é a boa notícia. Jesus veio para abrir essa prisão hoje. Porque todo aquele que declara que Jesus é Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, foi revelado para desfazer as obras do inimigo. E eu estou aqui dando essa aula para você, mas também como imitador de Cristo, como aquele que eu contemplo, nós vamos desfazer essas prisões na sua vida hoje. Porque só Jesus, ele tem a chave que nenhum esforço humano pode forjar. Onde a culpa, pastor, você não tem noção o que eu fiz, pastor, eu sou acusado por isso todos os dias. Ei, onde a culpa, Jesus está oferecendo perdão. Essas mentiras que contaram para você, esse monte de mentira, ele vai trazer a verdade, falando assim, ei, filho, você é amado, filha, você é amada. Onde existia inveja, ele vai mostrar a abundância do reino dele. Onde há reação, ele chama para viver como filhos. Filhos amados do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Quantas vezes, Senhor, a nossa mente, o nosso coração fica aprisionado, Pai, em coisas tão pequenas e nós esquecemos de avançar para um alvo, que é estabelecer o teu reino, de viver a plenitude, de celebrar a vitória do meu irmão. Que a partir desse momento, cada filho, cada filha do Senhor, neste momento que está assistindo agora, visita ela agora, Senhor.
Permita, Pai, que a obra redentora do Calvário destrua, Pai, todas as masmorras que prendia esse homem, que prendia essa mulher. Toda mentira, todo engano que foi falado ao coração desse homem e dessa mulher, nesse momento, pelo poder e autoridade que é constituída em nome de Jesus, a qual fui revelado também pelo Senhor, porque creio nele. Eu desfaço também, Senhor, toda mentira em nome de Jesus, pelo poder que é dado através do nosso Senhor Jesus, porque ele declara que aquele que cresce nele ia fazer as mesmas obras que ele fez. Estou declarando agora, cada filho, cada filha do Senhor neste momento, visitem eles agora neste momento. E seja quebrado, Senhor, todas as prisões que impedem o teu filho, a tua filha de ser completamente cheio da tua presença. Destrói as masmorras, Senhor, destrói as mentiras. Resgata o coração desse homem, o coração dessa mulher neste momento. De todas as mentiras, de todas as mágoas, de todas as invejas, de todas as faltas de perdão. E renova o coração dos teus filhos, Pai. Eu estou declarando agora, em nome de Jesus, que todas as masmorras, que todas as prisões, agora, em nome de Jesus, já caiu por terra. Um novo tempo, o renovo do Senhor, tomará conta do coração dos teus filhos. Até o sono deles nessa noite será diferente. Eu estou declarando em nome de Jesus, cesse agora todas as prisões. Destrua agora, Senhor, todo o cárcere, todo o aprisionamento na mente e no coração. É o que eu estou declarando em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Está aberto quem quer falar alguma coisa. O pastor Miquel está aí, né? Na escuta. Devagarzinho aqui, ouvindo, compartilhando aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu queria compartilhar aqui dois pensamentos acerca do que o senhor falou agora, né, na aula, e uma experiência que eu tive essa semana exatamente a respeito do assunto que nós estamos tratando. Meu Deus. A primeira coisa que eu queria trazer é a respeito da inveja. Um dia o Senhor falou para mim assim, se eu te tirasse tudo que você tem hoje, o que te sobraria? E aí eu pensei, a minha profissão, o meu filho. Aí o Senhor voltou e falou, e se eu te tirasse tudo, o que te sobraria? Então, tendo em vista que o Senhor manda a gente acumular tesouro no céu, onde a traça não corrói, por que é que o nosso coração continua tão preso aos bens materiais? E desse dia em diante, que já faz algum tempo, é claro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, mas a prisão ao mamon, ao Deus do dinheiro, foi libertada lá atrás, ao meu respeito, né? E aí, hoje em dia, eu gosto de usar isso como exemplo, porque a gente fica preso à parte financeira, a gente inveja o que